Paula jamais esqueceria aquele momento. O homem mais poderoso de São Paulo, dono de um império de construtoras, estava de joelhos no chão de um mercadinho de bairro. Os olhos dele, sempre tão frios, agora transbordavam lágrimas. E tudo aquilo era por ela. Mas para entender como chegaram ali, precisamos voltar alguns meses no tempo, para o dia em que a vida de Paula mudou para sempre. O despertador tocou às 4 da manhã, naquele quartinho de pensão, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Paula abriu os olhos pesados e ficou alguns segundos olhando para o teto descascado. Tinha 24 anos, trabalhava como cuidadora de idosos, e a vida nunca tinha sido fácil. Seus pais morreram num acidente de carro quando ela tinha 12 anos. Ela estava no banco de trás. Sobreviveu. Eles não. Desde então, Dona Zilda, sua avó, era tudo que ela tinha no mundo. Paula se levantou, foi até a cômoda velha e abriu a gaveta onde guardava o dinheiro. Contou as moedas uma por uma. R$ 7,40. Tinha que fazer durar até o fim da semana. Tomou um banho gelado porque o chuveiro estava quebrado há 3 dias. Vestiu a roupa mais limpa que tinha e saiu correndo para não perder o primeiro ônibus. 3 conduções até o trabalho. 2 horas espremida entre pessoas cansadas como ela. No meio da manhã, o celular tocou. Era do Hospital das Clínicas. O coração de Paula gelou. Dona Zilda deu entrada na emergência. A senhora precisa vir agora. Paula largou tudo e correu. Quando chegou, encontrou a avó numa maca de corredor, os olhos cobertos por gaze. O médico foi direto. Sua avó tem um problema grave na visão. Sem cirurgia, ela vai ficar cega em 3 meses. O procedimento custa R$ 80 mil. Paula sentou no chão do corredor e chorou. R$ 80 mil. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira. Como uma cuidadora que ganhava um salário mínimo ia conseguir isso, Paula ficou com a avó até de noite. Quando saiu do hospital, chovendo, esperando no ponto de ônibus, o celular tocou de novo. Era da agência de cuidadores. Paula, tem uma vaga, mas é um caso difícil. Uma criança especial, filho de um empresário, pagam 15 mil por mês com moradia. Já passaram 14 profissionais, nenhuma durou mais de 30 dias. Paula não pensou 2 vezes. Eu aceito. No dia seguinte, pegou sua mala velha, a mesma que usava desde os 15 anos, e foi para o endereço que mandaram. O táxi subiu a serra até o Morumbi, bairro dos milionários. Os portões da mansão eram maiores que o apartamento inteiro onde Paula morava. O jardim parecia saído de uma revista. Ela desceu com as pernas tremendo, o terço da mãe no pescoço, e tocou a campainha. A porta foi aberta por uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque apertado, avental impecável. Era Mercedes, a governanta. Ela olhou Paula de cima a baixo, sem sorrir. Você é a nova? Paula confirmou com a cabeça. Mercedes suspirou. 14 babás vieram antes de você. Nenhuma aguentou. Vamos ver quanto tempo você dura. E virou as costas, mandando Paula seguir. A mansão era enorme e gelada. Não de temperatura, mas de vida. Ninguém sorria. Ninguém falava alto. Parecia um museu, não uma casa. Mercedes levou Paula até um escritório de portas duplas e bateu. Pode entrar, disse uma voz grave. Paula entrou. Atrás de uma mesa de mogno de costas para ela, olhando a cidade pela janela, estava um homem alto, de terno escuro. Ele não se virou. Apenas falou. As regras são simples. Cuide do meu filho, não me faça perguntas, não tente conversar comigo e não se apegue a essa casa ou a qualquer pessoa nela. Paula engoliu seco. Entendido, senhor. Só então ele se virou. Os olhos dele eram escuros, fundos, vazios. Os olhos mais tristes que Paula já tinha visto na vida. Aquele era Renato Monteiro, 35 anos, viúvo, dono de uma das maiores construtoras do Brasil, e completamente destruído por dentro. Mercedes levou Paula até o quarto do menino no 2º andar. O nome dele é Theo, 5 anos, autista, não fala há 2 anos, boa sorte. E saiu. Paula abriu a porta devagar. O quarto era enorme, cheio de brinquedos caros que pareciam nunca ter sido tocados. No canto, sentado no chão,
Um menino de cabelos castanhos montava um quebra-cabeça sem olhar para nada ao redor. Paula não se aproximou. Sentou no chão, longe, e começou a cantarolar baixinho uma canção de ninar que sua mãe cantava. A mesma que Dona Zilda cantava para ela quando tinha pesadelos. Theo parou. Pela primeira vez em meses, ele olhou para alguém. Não falou nada, mas olhou. E naquele olhar, Paula viu uma coisa que conhecia bem demais. Solidão. Naquela noite, Paula não conseguiu dormir. Foi até a janela do quartinho de empregada e viu algo que mudou tudo. Lá embaixo, no jardim escuro, Renato estava sozinho. Segurava uma aliança dourada nas mãos e chorava. Chorava em silêncio, os ombros tremendo, como alguém que guarda a dor há tempo demais. Paula entendeu naquele momento que aquela casa não precisava só de uma cuidadora. Precisava de alguém que trouxesse vida de volta. E sem saber, ela já tinha começado. Paula acordou no primeiro dia oficial de trabalho com o coração apertado. Olhou ao redor do quartinho de empregada e sentiu o peso daquela mansão sobre os ombros. Tudo ali era silêncio. Tudo ali era regra. Ela se levantou, vestiu o uniforme que Mercedes tinha deixado na porta e desceu para conhecer a rotina que mudaria sua vida. O que ela não sabia é que aquela casa gelada estava prestes a encontrar seu primeiro raio de sol. A mansão funcionava como uma empresa. Café da manhã às 7 em ponto, almoço ao meio-dia, jantar às 19 horas. Ninguém falava alto, ninguém ria. Os funcionários andavam em silêncio, como fantasmas de uniforme. Renato saía às 6 da manhã e voltava às 11 da noite. Theo quase nunca via o pai. Quando via, era de longe, por alguns segundos, antes de Renato desaparecer no escritório. Paula percebeu rápido que aquele menino não tinha só uma condição especial. Tinha uma solidão do tamanho do mundo. Na primeira semana, Paula tentou se adaptar. Seguiu todas as regras. Não fez perguntas. Não conversou com ninguém além do necessário. Mas a frieza daquela casa era sufocante. Uma noite depois de colocar Theo para dormir, Paula foi para o quartinho e ligou para Dona Zilda. A voz saiu embargada. Vó, eu não sei se vou aguentar. Esse lugar é gelado. Esse homem me olha como se eu fosse um móvel. O menino não fala, não sorri, não deixa ninguém chegar perto. Do outro lado da linha, Dona Zilda respirou fundo. Minha filha, escuta o que eu vou te dizer. Lugares gelados são os que mais precisam de calor. E você, Paula, você é o calor. Fica. Paula decidiu ficar. E decidiu fazer diferente. Começou a observar Theo de verdade. Percebeu que ele odiava a comida que o chefe preparava. Sempre a mesma coisa. Sem cor, sem graça, sem vida. O menino mal tocava no prato. Um dia, Paula tomou uma decisão arriscada. Esperou o chefe sair da cozinha, entrou escondida e fez um prato de arroz com ovo. Desenhou uma carinha sorridente com ketchup em cima. Levou para Theo no quarto. O menino olhou para o prato por um longo tempo. Depois olhou para Paula. E então, começou a comer. Comeu tudo. Primeira refeição completa em semanas. O chefe descobriu e ficou furioso. Foi reclamar direto com Renato. Naquela mesma noite, Paula foi chamada ao escritório. Renato estava de pé, braços cruzados, o rosto fechado. Quem autorizou você a mudar a alimentação do meu filho? Paula sentiu as pernas tremerem, mas não abaixou a cabeça. Ninguém autorizou, senhor. Mas ele comeu. Não era esse o objetivo? Renato ficou em silêncio por longos segundos. Algo nos olhos dele tremeu, mas ele apenas disse, pode ir. Paula saiu sem saber se tinha sido demitida ou perdoada. Só sabia que não ia parar. Nos dias seguintes, Paula começou a descobrir o mundo de Theo. Percebeu que ele amava música. Toda vez que ela cantarolava enquanto arrumava o quarto, ele parava o que estava fazendo e ficava quieto, ouvindo. Então Paula começou a cantar para ele toda noite antes de dormir. Canções de ninar que sua mãe cantava. As mesmas que Dona Zilda cantava para ela nas noites de pesadelo. Theo foi se aproximando aos poucos. Primeiro ficava longe, só ouvindo. Depois começou a sentar mais perto. Uma semana depois, ele sentou ao lado dela.
E numa noite que Paula nunca esqueceria, Theo pegou a mão dela e colocou no próprio rosto. Era a primeira vez em anos que ele permitia que alguém o tocasse assim. Paula chorou escondida naquela noite. Theo começou a desenhar mais. Antes, eram só formas abstratas, sem sentido. Agora Paula percebia figuras. Uma tarde, ela viu que ele tinha desenhado uma pessoa. Uma mulher de cabelo castanho comprido. E a mulher tinha asas. Asas de anjo. Embaixo, com a letra torta de criança, estava escrito apenas uma palavra: ela. Mercedes viu o desenho e os olhos dela encheram de lágrimas. Sem dizer nada, levou o papel até Renato. Ele olhou por um longo tempo. O maxilar travou. Então, ele amassou o desenho e jogou no lixo. Volte ao trabalho, disse para Mercedes. Mas Mercedes conhecia aquele homem há 20 anos. E ela viu. Quando Renato pensou que ninguém estava olhando, ele voltou até o lixo, pegou o desenho amassado, alisou com cuidado e guardou no bolso do paletó. Paula não sabia o que estava acontecendo naquela casa. Não sabia por que Renato era tão frio. Não sabia por que ele fugia do próprio filho. Mas sabia de uma coisa: Theo estava mudando. E alguma coisa dentro de Renato também estava começando a rachar. Naquela noite, enquanto cantava para Theo dormir, Paula sentiu que não era mais só uma funcionária ali. Estava se tornando parte daquela família quebrada. E isso era perigoso, porque quando a gente se apega, a gente pode se machucar. E Paula já tinha se machucado demais na vida. O que ela não imaginava é que a maior prova ainda estava por vir. Uma palavra. Uma única palavra que mudaria tudo para sempre. Naquela tarde de quinta-feira, algo mágico aconteceu na mansão dos Monteiro. Uma palavra. Uma única palavra que não era dita há 2 anos. Uma palavra que fez um homem de negócios bilionário cair de joelhos no chão da própria cozinha. Mas antes desse momento, houve outro. Um momento que plantou a semente de tudo que viria depois. E esse momento aconteceu no jardim. 2 semanas tinham se passado desde que Paula chegou. A rotina com Theo estava cada vez melhor. O menino já permitia que ela ficasse perto. Já aceitava a comida que ela preparava escondida. Já esperava ansioso pela hora de dormir, quando Paula cantava para ele. Naquela quinta-feira, o dia estava bonito demais para ficar dentro de casa. Paula pediu autorização para Mercedes e levou Theo para o jardim. Sentou na grama, debaixo de uma mangueira enorme, e começou a cantarolar baixinho. Theo se aproximou devagar, e então fez algo que nunca tinha feito antes. Deitou a cabeça no colo dela e fechou os olhos. Paula continuou cantando, acariciando os cabelos do menino. Não percebeu que estava sendo observada. Renato tinha chegado mais cedo naquele dia. Uma reunião cancelada. Ele estava no escritório quando ouviu uma voz vindo do jardim. Uma voz suave, cantando uma melodia antiga. Ele foi até a janela e viu Paula sentada na grama, Theo no colo dela, os olhos do menino fechados em paz. Renato sentiu o peito apertar. Era exatamente assim que Beatriz, sua esposa, costumava segurar Theo. Exatamente assim. Ele ficou paralisado, sem conseguir desviar o olhar. Theo abriu os olhos e viu o pai na janela. Normalmente, quando via Renato, o menino se fechava, virava o rosto, se encolhia. Mas naquele dia foi diferente. Talvez fosse a segurança do colo de Paula. Talvez fosse algo que nem ele entendia. Theo olhou para o pai e estendeu a mão. Um convite. Um pedido silencioso. Paula viu e prendeu a respiração. Renato também viu. E o que ele fez destruiu Paula por dentro. Ele deu um passo para trás, desviou o olhar e foi embora da janela. Theo abaixou a mão devagar. Os olhos dele se encheram de uma tristeza antiga. Paula o abraçou forte, sem saber o que dizer. Naquela noite, Paula fez algo que não devia. Foi até o escritório de Renato. Bateu na porta. Com licença, senhor. Preciso falar uma coisa. Renato nem levantou os olhos dos papéis. Não pedi sua opinião sobre nada. Paula respirou fundo. Theo estendeu a mão para o senhor hoje e o senhor foi embora. Renato finalmente olhou para ela. Os olhos escureceram. Você não sabe nada sobre mim, nem sobre meu filho. Paula não recuou.
Eu sei que ele precisa do pai. E eu sei que o senhor está com medo, mas ele também está. E ele é só uma criança de 5 anos que não entende por que o próprio pai não consegue olhar para ele. Renato se levantou de uma vez. A cadeira bateu na parede. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Você é uma empregada, uma babá. A 15ª que passa por essa casa. A voz dele era baixa, controlada, mas tremia de raiva. Paula sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Eu sou alguém que está tentando ajudar o seu filho, e eu vou continuar tentando mesmo que o senhor não queira. Renato apontou para a porta. Saia, agora. Paula saiu, mas não se arrependeu de nada do que disse. Na manhã seguinte, Paula acordou achando que seria demitida. Desceu para preparar Theo para o café da manhã, e então aconteceu o impossível. Renato estava na cozinha. Ele nunca estava na cozinha de manhã. Nunca. Ele sempre saía antes de todos acordarem. Mas ali estava ele, parado perto da porta, olhando para o filho que comia mingau na mesa. Theo viu o pai. Olhou para ele por um longo tempo. Depois, olhou para Paula. Depois, olhou para o pai de novo. E então abriu a boca. Paula viu os lábios do menino se moverem. Viu o esforço, viu a luta. E ouviu. Uma palavra, uma única palavra, com uma voz rouca, pequena, quase um sussurro. Fica. O mundo parou. Mercedes, que estava perto do fogão, largou a panela. O barulho ecoou pela cozinha. Renato ficou branco como papel. As pernas dele fraquejaram. Ele se apoiou na parede. Depois escorregou até o chão. De joelhos. O homem mais poderoso de São Paulo, de joelhos no chão da própria cozinha, olhando para o filho que não falava há 2 anos. Theo tinha falado, e a palavra não foi pai, não foi água, não foi mamãe. A primeira palavra de Theo em 2 anos foi fica. E ele estava olhando para Paula quando disse. Paula estava em choque. As lágrimas desciam pelo rosto dela sem que ela percebesse. Renato olhou para ela do chão, os olhos cheios de algo que ela não conseguia decifrar. Dor, gratidão, medo, esperança, tudo misturado. O que você fez com meu filho? A voz dele era um fio. Paula engoliu o choro. Eu só fiquei. Naquele momento, algo mudou para sempre naquela casa. Theo tinha voltado a falar. E Renato tinha começado a quebrar. A armadura de gelo que ele usava há 5 anos tinha ganhado sua primeira rachadura. E Paula, sem querer, tinha sido a responsável. O que nenhum dos dois sabia é que aquela rachadura ia se transformar em algo muito maior e muito mais perigoso. Depois daquela manhã na cozinha, a mansão dos Monteiro nunca mais foi a mesma. Uma palavra tinha mudado tudo. Uma única palavra tinha rachado o gelo que cobria aquela casa há 5 anos. Theo estava falando de novo. E Renato estava olhando para Paula de um jeito diferente. Um jeito perigoso. Um jeito que fazia o coração dela acelerar, mesmo quando ela tentava fingir que não sentia nada. E foi nesse cenário que o amor começou a nascer, silencioso, proibido, inevitável. Nos dias seguintes, Theo foi abrindo a boca cada vez mais. Primeiro foram palavras soltas. Água. Bel, o nome do coelhinho de pelúcia que ele levava para todo canto. Música, pedindo para Paula cantar. E sempre, sempre, Paula. O nome dela era a palavra que ele mais falava. Dr. Augusto, o psicólogo que acompanhava Theo desde bebê, não acreditava nos próprios olhos. É um milagre, ele disse para Renato. Em 15 anos de profissão, nunca vi uma evolução assim. Essa moça tem um dom. Renato não respondeu. Apenas olhou pela janela do escritório pensativo. A mudança em Renato foi sutil no começo. Ele passou a chegar mais cedo, primeiro às 10 da noite, depois às 9, depois às 8. Começou a aparecer nos lugares onde Paula e Theo estavam. Na sala de brinquedos, no jardim, na cozinha na hora do lanche. Sempre de longe, sempre calado, mas sempre presente. Paula sentia o olhar dele nas costas. Sentia o peso daqueles olhos escuros seguindo cada movimento dela. E sentia o coração disparar toda vez que ele entrava no mesmo ambiente. Para com isso,
Ela dizia para si mesma no espelho do quartinho de empregada. Ele é seu patrão. Ele é viúvo. Ele é impossível. Um dia, Paula encontrou algo na porta do seu quarto. Um livro. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Ela ficou parada olhando, sem entender. Tinha mencionado aquele livro uma vez só, de passagem, semanas atrás, quando Mercedes perguntou o que ela gostava de ler. Uma vez só. E alguém tinha lembrado. Paula levou o livro para Mercedes. Dona Mercedes, a senhora sabe quem deixou isso na minha porta? Mercedes olhou o livro, depois olhou para Paula e deu um sorriso pequeno. Quem você acha, menina? Paula sentiu o rosto esquentar. Ele prestava atenção nela. Ele ouvia o que ela dizia. Ele lembrava. Uma semana depois, aconteceu a cena da biblioteca. Paula tinha ido procurar um livro para ler para Theo antes de dormir. A biblioteca da mansão era enorme, com estantes do chão ao teto, uma escada de madeira que deslizava pelos trilhos e um cheiro de papel antigo que Paula amava. Ela estava na ponta dos pés, tentando alcançar uma prateleira alta, quando ouviu a voz dele. Precisa de ajuda? Paula se virou rápido demais. Quase caiu. Renato estava parado na porta, a gravata frouxa, os primeiros botões da camisa abertos. Parecia cansado e parecia diferente. Ele se aproximou devagar, pegou o livro que ela queria e entregou. Os dedos dele se tocaram por um segundo. Paula sentiu um choque percorrer o corpo inteiro. Obrigada, senhor. Renato não se afastou. Ficou ali, perto demais, olhando para ela. Por que você cuida tão bem dele? A pergunta pegou Paula de surpresa. Do Theo? Renato confirmou com a cabeça. Paula pensou por um momento. Porque todo mundo merece alguém que fique, alguém que não desista. Seu filho passou a vida inteira vendo pessoas irem embora. Eu não vou ser mais uma. Renato ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse com a voz rouca. Você devia ir embora enquanto pode. Paula franziu a testa. Por quê? Ele deu mais um passo. Agora estavam tão perto que ela podia sentir o perfume dele. Porque eu estou começando a precisar de você. E isso é perigoso. O ar ficou pesado. Paula sentiu a boca secar. Renato levantou a mão devagar e tocou o rosto dela. O polegar dele deslizou pela bochecha dela. Paula fechou os olhos. O coração batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Renato se inclinou. Os lábios dele estavam quase tocando os dela quando a porta abriu. Senhor Renato, o jantar está... Era Mercedes. Ela parou no meio da frase, viu a cena e arregalou os olhos. Paula se afastou de um pulo, o rosto pegando fogo. Murmurou um com licença e saiu quase correndo. Renato ficou parado, a mão ainda no ar, olhando para o vazio. Depois fechou o punho e socou a estante com força. Naquela noite, Paula não conseguiu dormir. Ficou repassando cada segundo na biblioteca. O toque dele, o olhar dele, as palavras dele. Eu estou começando a precisar de você. O que aquilo significava? E por que o coração dela não parava de bater forte? Perto da meia-noite, alguém bateu na porta do quartinho dela. Era Mercedes. Posso entrar, menina? Paula deixou. Mercedes sentou na beirada da cama e suspirou. Você precisa saber de uma coisa. Sobre o Renato. Sobre por que ele é assim. E então Mercedes contou tudo. Contou sobre Beatriz, a esposa de Renato, que morreu no parto de Theo. Contou sobre o acidente de carro, quando Beatriz estava grávida de 8 meses. Renato estava dirigindo. Um caminhão avançou o sinal. Beatriz foi levada às pressas para o hospital. Theo nasceu de emergência. Beatriz não resistiu. Morreu segurando a mão de Renato, pedindo para ele cuidar do filho deles. E Renato nunca se perdoou. Ele acha que a culpa é dele, Mercedes disse com os olhos marejados. Acha que se tivesse dirigido diferente, se tivesse visto o caminhão antes, ele carrega esse peso há 5 anos. Por isso não consegue olhar para Theo direito. Porque toda vez que olha para o menino, ele vê a Beatriz. E vê a própria culpa. Paula sentiu as lágrimas escorrerem. Agora ela entendia. Renato não era frio. Renato estava destruído.
e estava aterrorizado de amar de novo, porque todo mundo que ele amava, ele perdia. Naquela noite, Paula chorou pelo homem que fingia não ter coração, e sem saber, ela já tinha começado a amá-lo. Era uma tarde de sábado quando o Veneno entrou na mansão dos Monteiro. Veneno com cabelos loiros, salto alto e um sorriso que escondia garras afiadas. Paula estava no jardim com Theo quando ouviu o barulho de um carro importado estacionando na entrada. Ela não sabia ainda, mas aquela mulher que descia do carro ia se tornar seu pior pesadelo e ia fazer de tudo para destruir a vida que Paula estava começando a construir naquela casa. O nome dela era Verônica, 32 anos, loira, sempre vestida como se estivesse indo para uma festa de gala. Ela entrou na mansão sem tocar a campainha, como se fosse dona do lugar. "Cunhado, vim ver meu sobrinho querido." A voz dela ecoou pelo hall de entrada. Mercedes apareceu com o rosto fechado. Ela conhecia Verônica há anos e não gostava dela nem um pouco. Renato desceu as escadas com a expressão cansada. "Verônica, não sabia que vinha hoje." Ela se aproximou e deu 2 beijos demorados no rosto dele, as mãos pousando nos ombros dele por tempo demais. "Preciso avisar para visitar meu sobrinho. Eu sou família, Renato." Verônica era a irmã mais nova de Beatriz, a esposa morta de Renato. Mas o que ninguém falava em voz alta é que Verônica sempre foi apaixonada por ele. Desde antes do casamento, ela conheceu Renato primeiro numa festa de formatura. Achou que ele seria dela, mas então ele conheceu Beatriz, a irmã mais velha, e foi amor à primeira vista. Verônica engoliu o ciúme em silêncio. Passou anos sorrindo no casamento da irmã enquanto morria por dentro. E quando Beatriz morreu, Verônica viu uma oportunidade. Passou 5 anos tentando se aproximar de Renato, oferecendo ombro, aparecendo em jantares, mandando mensagens de apoio. Mas ele nunca olhou para ela do jeito que ela queria. Nunca. Até agora. Paula estava voltando do jardim com Theo quando cruzou com Verônica no corredor. A loira parou e olhou Paula de cima a baixo, como se estivesse avaliando um inseto. "Então você é a nova babá?" Não era uma pergunta. Paula sentiu o tom de desprezo. "Sou sim, senhora. Me chamo Paula." Verônica soltou uma risadinha. "Bonitinha. Simples. Deve ser difícil trabalhar numa mansão dessas ganhando salário de empregada, não é?" Paula não respondeu. Apenas segurou a mão de Theo com mais força. Verônica se agachou na altura do menino. "Oi, meu amor. A titia trouxe um presente para você." Tirou da bolsa uma caixa enorme. Um tablet de última geração, daqueles que custavam mais do que Paula ganhava em 2 meses. Theo olhou para o tablet. Depois olhou para Verônica. Depois olhou para Paula. E então fez algo que ninguém esperava. Empurrou a caixa de volta para Verônica. "Não quero." A voz dele era baixa, mas firme. "Quero ficar com a Paula." E se agarrou na perna de Paula, escondendo o rosto. Verônica ficou paralisada. O sorriso dela congelou no rosto. Os olhos se estreitaram. Paula viu algo perigoso nascer naquele olhar. Algo que parecia ódio puro. Que gracinha!" Verônica disse entre os dentes. Levantou, guardou o tablet na bolsa e saiu pelo corredor sem olhar para trás. Paula sentiu um calafrio. Aquilo não ia ficar assim. Nos dias seguintes, Verônica começou a aparecer com mais frequência. Sempre arrumada, sempre perfumada, sempre encontrando desculpas para tocar em Renato. E sempre olhando para Paula com aquele brilho perigoso nos olhos. Um dia, Paula estava passando pelo corredor quando ouviu Verônica conversando com Renato no escritório. A porta estava entreaberta. "Renato, eu preciso te falar uma coisa. É sobre essa babá nova." Paula parou, o coração acelerando. "O que tem ela?" A voz de Renato era neutra. "Eu não sei. Tem alguma coisa estranha nela. Você já reparou como ela olha para você? Como ela olha para essa casa? Vai ver, ela quer algo. Dinheiro, talvez. Ou pior. Herança." Silêncio. Paula prendeu a respiração. "Você está exagerando, Verônica." Mas a voz dele não soava totalmente convicta. A semente estava plantada. Uma semana depois, Paula recebeu uma ligação do hospital. Dona Zilda tinha piorado. Os médicos precisavam fazer exames novos antes da cirurgia.
Paula foi até Renato pedir autorização para visitar a avó. Ele deixou sem fazer perguntas. Paula saiu aliviada. Passou o dia inteiro no hospital, segurando a mão de Dona Zilda, prometendo que tudo ia ficar bem. Quando voltou para a mansão no fim da tarde, algo estranho aconteceu. Ela estava subindo as escadas quando viu Verônica saindo do seu quartinho. A loira fechou a porta devagar e se virou. Quando viu Paula, sorriu. Ah, Paula! Estava procurando a Mercedes. Me perdi nos corredores. Paula franziu a testa. Seu quarto ficava no fim do corredor de serviço. Ninguém se perdia ali. Tudo bem, senhora. Verônica passou por ela, ainda sorrindo. Paula sentiu aquele calafrio de novo. Algo estava errado, mas ela estava cansada demais para pensar nisso. Entrou no quarto, conferiu se estava tudo no lugar e não viu nada diferente. Deitou e dormiu. Erro fatal. No dia seguinte, Paula foi para o hospital novamente. Dona Zilda precisava de acompanhamento constante agora. Paula passou a manhã e a tarde inteira lá, só voltando para a mansão no começo da noite. Quando chegou, Mercedes estava esperando na porta. O rosto da governanta estava pálido. Paula, o senhor Renato quer falar com você. Agora, no escritório. Paula sentiu o estômago afundar. O que aconteceu? Mercedes não respondeu. Apenas balançou a cabeça e desviou o olhar. Paula subiu as escadas com as pernas tremendo. A porta do escritório estava aberta. Renato estava sentado na cadeira, o rosto fechado como pedra. E na mesa, bem na frente dele, estavam duas coisas. Uma pasta com documentos e um colar de diamantes que Paula nunca tinha visto na vida. Verônica estava em pé no canto da sala, com um sorriso discreto nos lábios. E Paula entendeu. A armadilha tinha sido montada, e ela tinha acabado de cair. Paula nunca vai esquecer o olhar de Renato naquela noite. Não era raiva, era pior. Era decepção. Era o olhar de um homem que tinha começado a confiar em alguém depois de 5 anos de solidão. E que achava que tinha sido traído. Aquele olhar doeu mais do que qualquer palavra. Mais do que qualquer acusação. Porque Paula viu nos olhos dele que ele tinha começado a amá-la. E achava que ela tinha destruído tudo. Renato empurrou a pasta de documentos na direção de Paula. Explica isso. A voz dele era baixa, controlada, mas tremia de raiva contida. Paula pegou a pasta com as mãos tremendo. Eram registros financeiros, extratos bancários, relatórios de pagamento. E segundo aqueles papéis, Paula tinha recebido mais de 20 mil reais além do salário combinado. Dinheiro que ela nunca tinha visto. Dinheiro que nunca tinha entrado na conta dela. Isso não é verdade, Paula disse, a voz falhando. Eu nunca recebi esse dinheiro. Eu só pedi adiantamento uma vez para o hospital da minha avó, e foi descontado do meu salário. Renato apontou para o colar em cima da mesa. Um colar de diamantes que devia custar mais do que Paula ia ganhar em anos de trabalho. E isso, esse colar estava no seu quarto, é da minha mãe. Sumiu do cofre há uma semana. Paula sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Eu nunca vi esse colar na minha vida. Eu juro. Alguém colocou isso lá. Verônica soltou um suspiro dramático no canto da sala. Renato, eu tentei te avisar. Gente assim sempre quer algo. Você abriu sua casa para ela, confiou seu filho a ela e olha o que ela fez. Paula se virou para Verônica. Viu o brilho de triunfo nos olhos da loira. E entendeu tudo. Foi você, Paula disse, a voz tremendo de raiva. Você armou isso. Você colocou esse colar no meu quarto. Verônica arregalou os olhos fingindo choque. Eu? Paula, que acusação horrível. Eu nem tenho acesso ao seu quarto. Mas Paula tinha visto. Tinha visto Verônica saindo do quartinho dela no dia anterior. E tinha ignorado. Renato, por favor. Paula se virou para ele desesperada. Me escuta. Eu vi ela saindo do meu quarto ontem. Eu não roubei nada, eu nunca faria isso, por favor, você me conhece. Renato se levantou de uma vez. A cadeira bateu na parede. Eu te conheço há o quê? 1 mês? Eu não sei nada sobre você. Não sei de onde você veio, não sei quem você é de verdade. A dor nas palavras dele era tão grande quanto a raiva. Paula percebeu que ele não estava com raiva só pelo suposto roubo.
Estava com raiva porque tinha se permitido confiar, porque tinha se permitido sentir algo, e achava que tinha sido feito de idiota. Eu abri minha casa para você. Ele continuou, a voz subindo. Deixei você perto do meu filho. Meu filho, que não falava há 2 anos, começou a falar por sua causa. Eu achei que você era diferente. Achei que você era... Ele parou no meio da frase. Respirou fundo. Você tem 1 hora para fazer suas malas e sair da minha casa. Paula sentiu as lágrimas escorrerem. Renato, por favor, me deixa explicar. Me deixa provar que eu não fiz isso. Ele virou as costas. É senhor Monteiro, e você não tem nada para provar. Os documentos estão ali. O colar estava no seu quarto. Acabou. Paula olhou para Verônica uma última vez. A loira sorriu. Um sorriso pequeno, vitorioso, venenoso. Paula quis gritar. Quis avançar nela. Quis sacudir Renato até ele enxergar a verdade. Mas não fez nada disso. Apenas saiu do escritório. As pernas bambas, o coração em pedaços. Paula foi para o quartinho e começou a jogar as coisas na mala velha. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia dobrar as roupas. Estava fechando a mala quando a porta abriu. Era Theo. O menino estava de pijama, o coelhinho Bel apertado contra o peito. Os olhos dele estavam arregalados, assustados. Paula, ele nunca tinha ido até o quarto dela sozinho. Por que você está chorando? Por que a mala? Paula se ajoelhou na frente dele. As lágrimas não paravam. Meu amor, eu preciso ir embora. Theo balançou a cabeça. Não, você prometeu, você disse que ia ficar. Eu sei, meu amor, eu sei, mas... Theo agarrou a mão dela com força. Não vai. Por favor. Não vai. E então começou a chorar. Um choro desesperado, de criança que está vendo seu mundo desmoronar. Paula o abraçou, chorando junto. Eu não quero ir, Theo. Eu juro que não quero. Então fica. Fica. A mesma palavra. A primeira palavra que ele tinha falado, depois de 2 anos de silêncio. E agora ele estava implorando para ela não ir embora. Paula sentiu que ia morrer ali mesmo, de tanta dor. A porta abriu de novo. Renato apareceu com 2 seguranças. Ele viu a cena. Viu o filho agarrado em Paula, os 2 chorando. Por um segundo algo tremeu no rosto dele. Algo que parecia arrependimento. Mas ele engoliu e endureceu a expressão. Segurança, acompanhem ela até a saída. Os homens se aproximaram. Paula se soltou de Theo devagar. Eu preciso ir agora, meu amor. Mas nunca esquece o que eu te disse, tá? Você é especial, você é amado. Seu pai te ama muito. Theo se agarrou na perna dela. Não, não vai. Paula, não vai. Os seguranças tiveram que segurar o menino para Paula conseguir sair. O grito de Theo ecoou pela mansão inteira. Era o som mais horrível que Paula já tinha ouvido na vida. Lá fora estava chovendo. Uma chuva forte, de fim de tarde, dessas que parecem que o céu está chorando junto. Paula foi colocada para fora dos portões com sua mala velha, sem dinheiro para táxi, sem ter para onde ir. Ela ficou ali, debaixo da chuva, olhando para a mansão que tinha sido sua casa por 1 mês, as janelas iluminadas, o quarto de Theo no 2º andar, e em algum lugar lá dentro, um menino chorando por ela. Paula caiu de joelhos na lama. A chuva se misturava com as lágrimas. E ali, sozinha, encharcada, destruída, ela chorou até não ter mais lágrimas, porque ela tinha perdido tudo: o emprego, o menino que amava como filho, e o homem que, mesmo sem querer, tinha roubado seu coração. E o pior de tudo é que ela não tinha feito nada de errado. Nada. E ninguém acreditava nela. A mansão dos Monteiro nunca esteve tão silenciosa. Não era o silêncio de antes, aquele silêncio frio de regras e rotinas. Era um silêncio de luto, um silêncio de ausência. Paula tinha ido embora há 1 semana, mas parecia que tinha levado a vida daquela casa junto com ela. E quem mais sofria com isso era um menino de 5 anos que tinha voltado a se calar para o mundo. Theo parou de falar no dia seguinte à saída de Paula. Simplesmente fechou a boca e não abriu mais. Parou de comer direito também. Mercedes preparava os pratos que ele gostava, o arroz com ovo com carinha de ketchup, mas ele nem olhava. Empurrava o prato e ficava olhando para o vazio.
A psicóloga veio 3 vezes naquela semana. Tentou conversar, tentou brincar, tentou de tudo. Theo não reagiu a nada. Era como se a luz que tinha acendido dentro dele tivesse apagado de vez. Os desenhos de Theo mudaram. Antes eram coloridos, cheios de vida. Agora eram todos em preto. Rabiscos escuros, formas pesadas. Um deles fez Mercedes chorar. Era um desenho de uma figura pequena, sozinha no canto da página, e no céu, bem longe, uma figura com asas ia embora. O anjo estava deixando o menino. Mercedes levou o desenho para Renato. Ele olhou por um longo tempo, o maxilar travado, os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Depois guardou o desenho na gaveta, junto com os outros, junto com o primeiro desenho que Theo tinha feito de Paula, o desenho que ele tinha amassado e depois recuperado do lixo. Renato tentou se aproximar do filho. Pela primeira vez em 5 anos, ele realmente tentou. Foi até o quarto de Theo numa manhã, sentou na cama, tentou conversar. Filho, olha para o papai, por favor. Theo virou o rosto para a parede. Renato insistiu. Theo, eu sei que você está triste. Eu também estou. Mas a gente vai ficar bem. O papai está aqui. Nada. Nem um olhar. Nem um movimento. Renato ficou ali por 1 hora, falando sozinho, tentando alcançar o filho que tinha se fechado de novo. Quando saiu do quarto, Mercedes viu que ele estava chorando. Era a primeira vez que ela via Renato chorar desde o enterro de Beatriz. Dr. Augusto, o psicólogo de Theo, pediu uma reunião urgente com Renato. Os dois se trancaram no escritório por 2 horas. Renato, eu preciso ser honesto com você, Augusto disse tirando os óculos e esfregando os olhos. Seu filho está regredindo de um jeito que eu não via há anos. Ele parou de falar, parou de comer, parou de interagir. Se isso continuar, vamos ter que considerar internação. Renato sentiu o sangue gelar. Internação? Ele tem 5 anos. Eu sei, mas ele está se deixando morrer, Renato. E a gente precisa entender por quê. Augusto fez uma pausa. Você verificou aquelas acusações contra a Paula de verdade? Renato franziu a testa. O contador verificou os documentos. O colar estava no quarto dela. Augusto balançou a cabeça. Qual contador? O que a Verônica indicou? Renato parou. Não tinha pensado nisso. Verônica tinha se oferecido para ajudar a verificar os registros. Tinha dito que conhecia alguém de confiança. Renato, me escuta. Augusto continuou. Eu conheci a Paula. Passei várias tardes aqui enquanto ela cuidava do Theo. Aquela moça não roubou nada. Eu colocaria minha mão no fogo por ela. Renato ficou em silêncio por um longo tempo. A dúvida que ele tinha tentado ignorar por dias começou a crescer. Naquela noite, Renato fez algo que devia ter feito desde o começo. Contratou uma empresa de auditoria externa. Uma empresa que não tinha nenhuma ligação com Verônica. Mandou verificar todos os registros financeiros dos últimos meses e mandou revisar as câmeras de segurança da mansão. Os resultados chegaram em 3 dias. Renato leu os relatórios sozinho no escritório às 2 da manhã. Os registros financeiros tinham sido manipulados. Os pagamentos extras para Paula nunca existiram de verdade. Eram lançamentos falsos, inseridos no sistema por alguém com acesso administrativo. E as câmeras mostravam tudo. Verônica entrando no quarto de Paula. Verônica colocando algo na gaveta. Verônica saindo com um sorriso no rosto. Renato sentiu o mundo girar. Ele tinha expulsado Paula na chuva. Tinha acreditado em Verônica. Tinha ignorado os pedidos desesperados da mulher que salvou seu filho. E ela era inocente. Completamente inocente. Ele se levantou e vomitou no banheiro. Depois voltou para o escritório e ligou para Verônica. Venha aqui, agora. Ela chegou meia hora depois, sorridente, achando que estava ganhando terreno. O sorriso morreu quando ela viu o rosto de Renato. Você armou tudo. Não era uma pergunta. Verônica tentou se defender. Renato, eu não sei do que você está falando. Eu só estava tentando te proteger. Aquela empregada estava te manipulando. Cala a boca. Ele nunca tinha gritado assim. Eu vi as câmeras.
Eu vi você entrando no quarto dela. Eu vi tudo. Verônica ficou pálida. Tentou chorar, tentou apelar. Renato, por favor, eu fiz isso por nós. Eu sempre te amei, desde antes da Beatriz. Eu esperei 5 anos por você. Aquela moça ia te tirar de mim. Renato se aproximou, o rosto de pedra. Nunca existiu nós. Nunca. A Beatriz era minha esposa, meu amor. E você é doente. Ele apontou para a porta. Sai da minha casa. Se eu te ver perto do meu filho de novo, eu acabo com você. E se eu descobrir que você tentou prejudicar a Paula de qualquer outra forma, eu vou até as últimas consequências, processualmente e pessoalmente. Verônica saiu correndo, chorando. Renato trancou a porta e se deixou cair na cadeira. Mercedes apareceu alguns minutos depois. Ela tinha ouvido os gritos. Senhor Renato... Ele levantou a mão pedindo silêncio. Depois estendeu algo para ela. Uma caixa de papelão. Eu encontrei isso no quarto da Paula. Ela deixou para trás. Mercedes abriu a caixa. Eram cartinhas. Dezenas de cartinhas escritas à mão. Cartinhas que Paula escrevia para Theo toda noite e deixava embaixo do travesseiro dele. Mercedes começou a ler em voz alta, as lágrimas escorrendo. Theo, você é a criança mais especial que eu já conheci. Nunca se esqueça disso. Seu pai te ama muito, mesmo que ele não saiba mostrar. E eu também te amo. Você merece todo o amor do mundo. Renato ouviu cada palavra. Quando Mercedes terminou, ele estava com o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo de chorar. Ele tinha destruído a única pessoa que trouxe luz de volta para aquela casa. E agora precisava encontrar um jeito de consertar. 3 semanas, 21 dias, 504 horas. Era esse o tempo que Paula estava longe da mansão dos Monteiro. E cada minuto parecia uma eternidade. Ela tentava seguir em frente, tentava reconstruir a vida, mas toda noite sonhava com a mesma coisa. Theo chamando por ela, Theo estendendo os braços, Theo chorando enquanto ela era arrastada para fora, e toda manhã ela acordava com o rosto molhado de lágrimas. Paula tinha conseguido um emprego num mercadinho de bairro na zona leste de São Paulo. Ficava longe de tudo, num canto que ninguém conhecia. Ela repunha prateleiras, passava produtos no caixa, limpava o chão no fim do expediente. Ganhava um salário mínimo, morava num quartinho de pensão ainda pior que o anterior. Mas pelo menos estava trabalhando. Pelo menos conseguia mandar algum dinheiro para Dona Zilda no hospital. A cirurgia da avó tinha acontecido uma semana depois que Paula foi expulsa da mansão. Alguém tinha pagado tudo. 80 mil reais. Anonimamente. Paula não sabia quem. Só agradecia a Deus todos os dias. A vida de Paula tinha voltado a ser o que era antes. Acordar de madrugada. 3 conduções. Trabalho pesado, voltar tarde, dormir pouco. Só que agora era pior. Porque antes ela não sabia o que estava perdendo. Agora ela sabia. Sabia como era ser olhada com carinho. Sabia como era cantar para uma criança dormir. Sabia como era sentir o coração acelerar quando um certo homem entrava na sala. E sabia como era ter tudo isso arrancado de uma vez. Paula estava mais magra. As olheiras eram profundas. Os colegas do mercado perguntavam se ela estava bem. Ela sorria e dizia que sim. Mas não estava. Não estava nada bem. Era uma terça-feira comum, 2 da tarde. O mercado estava quase vazio naquele horário. Paula estava no corredor dos enlatados, organizando latas de molho de tomate na prateleira, quando ouviu um burburinho na entrada. Vozes sussurrando, passos parando. Ela não deu atenção. Continuou trabalhando. Até que sentiu. Sentiu antes de ver. Uma presença. Um olhar. Algo que fez o coração dela disparar sem explicação. Paula se virou devagar. E lá estava ele, Renato Monteiro. De terno escuro, gravata azul marinho, sapatos italianos. Completamente fora de lugar naquele mercadinho de bairro com piso de cerâmica rachada e luz fluorescente piscando. Os clientes olhavam para ele como se fosse um alienígena. Os funcionários cochichavam, e ele estava parado no meio do corredor, olhando para Paula
como se ela fosse a única pessoa no mundo. Paula sentiu as pernas fraquejarem. Largou as latas e deu um passo para trás. O que você está fazendo aqui? A voz saiu mais dura do que ela pretendia. Renato deu um passo na direção dela. Paula, eu preciso falar com você. Não temos nada para falar. Ela se virou e começou a andar para os fundos do mercado. Renato foi atrás. Paula, por favor, me escuta. Ela continuou andando. Escutar o quê? Você me chamou de ladra, me jogou na rua na chuva, me tirou do hotel. A voz dela tremeu no nome do menino. Você destruiu minha vida porque acreditou numa cobra em vez de mim. Paula chegou no fim do corredor e se virou para encará-lo. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas também de raiva. Você nem me deu chance de me defender, nem verificou se era verdade. Você só me descartou, como se eu não fosse nada. Renato engoliu seco. Eu sei de tudo. A Verônica armou. Os documentos eram falsos. O colar foi ela que colocou no seu quarto. Eu vi nas câmeras. Eu fui um idiota, um covarde. Paula balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. E daí? Agora você descobriu a verdade e quer que eu volte como se nada tivesse acontecido? Você faz ideia do que eu passei? Do que o Theo passou? A voz dela quebrou. Eu ouço ele me chamando toda noite, Renato. Toda noite. Eu acordo com a voz dele na minha cabeça. E eu não posso fazer nada, porque você me tirou dele. Renato deu mais um passo. Os olhos dele também estavam marejados. Eu sei que eu destruí tudo. E eu não tenho desculpa. Não tenho perdão. Ele respirou fundo. Mas eu precisava vir aqui. Precisava te dizer pessoalmente. E então aconteceu. Renato Monteiro, o empresário bilionário, o homem mais poderoso de São Paulo, fez algo que ninguém naquele mercado jamais esqueceria. Ele caiu de joelhos, no meio do corredor dos enlatados, no piso de cerâmica suja, na frente de clientes, funcionários e câmeras de segurança. De joelhos. Paula arregalou os olhos. Renato, o que você está fazendo? Levanta. Ele não levantou. Olhou para ela de baixo, mas o rosto coberto de lágrimas, e disse: Eu errei. Eu fui covarde. Eu estava com tanto medo de me machucar de novo que machuquei você. A única pessoa que trouxe vida de volta para a minha casa. A única pessoa que fez meu filho voltar a falar. O mercado inteiro estava em silêncio. Todo mundo olhando. Uma senhora com carrinho de compras parou de boca aberta. O gerente saiu do escritório para ver o que estava acontecendo. Paula tremia da cabeça aos pés. Levanta, Renato. As pessoas estão olhando. Que olhem. Ele continuou de joelhos. Paula, você salvou meu filho. Você me salvou. E eu te joguei fora por medo, por orgulho, por ser um idiota que não sabe lidar com os próprios sentimentos. Ele estendeu as mãos para ela. Me perdoa, por favor. Eu sei que eu não mereço. Sei que eu devia ter acreditado em você desde o começo. Mas eu estou implorando. Me dá uma chance de consertar. Paula olhou para ele. O homem que tinha virado as costas para ela. O homem que tinha acreditado em mentiras. O homem que tinha deixado ela sair na chuva sem nem olhar para trás. Mas também o homem que cuidava de um filho sozinho há 5 anos. O homem que carregava uma culpa do tamanho do mundo. O homem que tinha medo de amar porque todo mundo que ele amava ele perdia. E o que você sente por mim, Renato? A pergunta saiu antes que ela pudesse parar. É só necessidade? Só gratidão pelo Theo? Ou é... Ele se levantou devagar. Se aproximou. Ficou tão perto que ela podia sentir o calor dele. Eu te amo, Paula. A voz dele era um fio. Demorei para entender porque sou um idiota. Mas eu te amo. E se você me der uma chance, eu vou passar o resto da minha vida provando isso. Um dia de cada vez. Mesmo que leve para sempre. Paula olhou nos olhos dele. Os mesmos olhos que ela tinha visto chorando no jardim naquela primeira noite. Os mesmos olhos que tinham brilhado quando Theo disse a primeira palavra. Os mesmos olhos que tinham se enchido de raiva e decepção quando ele a expulsou. Mas agora esses olhos só tinham uma coisa. Amor. Um amor assustado, machucado, imperfeito, mas verdadeiro. Paula sentiu as últimas defesas caírem. As lágrimas escorreram livres. O Theo está bem?
Renato balançou a cabeça. Não. Ele parou de falar de novo. Parou de comer. Ele precisa de você. Pausa. Eu preciso de você. Paula fechou os olhos. Lembrou do sorriso de Theo, da risada dele, da voz rouca dizendo fica, e tomou sua decisão. Eu vou voltar. O rosto de Renato se iluminou, mas não como babá. Ele franziu a testa, confuso. Paula tocou o rosto dele. Se eu voltar, eu volto para ficar. De verdade. Você tem certeza que é isso que você quer? Renato cobriu a mão dela com a dele. É a única coisa que eu quero. O carro de Renato parou na frente da mansão no fim daquela tarde. Paula olhou pelos vidros escuros e sentiu o coração apertar. A última vez que ela tinha visto aqueles portões, estava sendo expulsa na chuva. Agora estava voltando. Mas tudo era diferente. Ela não era mais a babá, não era mais a empregada. Ela estava voltando para ficar, para sempre. Renato segurou a mão dela. Pronta? Paula respirou fundo. Pronta. Os portões se abriram. O carro subiu a alameda de palmeiras e na porta da frente, esperando, estavam Mercedes e Theo. O menino estava segurando o coelhinho Bel com tanta força que os dedinhos estavam brancos. Quando o carro parou e Paula desceu, Theo ficou paralisado por um segundo. Os olhos dele se arregalaram. O lábio inferior tremeu. E então, ele largou o coelhinho e correu. Correu como Paula nunca tinha visto ele correr. Ela se abaixou e abriu os braços. Theo se jogou nela com tanta força que quase a derrubou. Você voltou. A voz dele era um sussurro rouco. Você voltou. Você voltou. Você voltou. Ele repetiu aquelas palavras como uma oração. Paula abraçou o menino com toda a força. As lágrimas escorriam pelo rosto dela sem parar. Voltei, meu amor, e não vou embora nunca mais. Eu prometo. Theo se agarrou no pescoço dela e não soltou. Mercedes assistia da porta chorando também, o avental levado ao rosto para secar as lágrimas. Renato ficou parado ao lado do carro, observando a cena. E pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Um sorriso de verdade. Um sorriso de paz. Naquela noite, Theo não quis largar Paula nem por um segundo. Jantou no colo dela. Tomou banho só porque ela prometeu ficar do lado de fora do banheiro cantando. E dormiu agarrado na mão dela, o coelhinho Bel do outro lado, como se tivesse medo de que ela fosse desaparecer se ele fechasse os olhos. Nos dias seguintes, a mansão se transformou. As cortinas foram abertas, as janelas também. O sol entrou nos cômodos que antes eram escuros. Mercedes começou a cantarolar enquanto trabalhava, coisa que não fazia há anos. Os funcionários sorriam pelos corredores, e Renato era outra pessoa. Ele não dava mais ordens, perguntava, não se trancava no escritório, ficava na sala brincando com Theo, conversando com Paula. Começou a chegar do trabalho cada vez mais cedo. Primeiro às 7, depois às 6, depois às 5. Como se cada minuto longe de casa fosse um minuto desperdiçado. Uma tarde, 2 semanas depois da volta de Paula, Renato fez um pedido. Quero te levar num lugar, você e o Theo. Paula concordou sem perguntar onde era. Entraram no carro e dirigiram por meia hora até chegarem num cemitério na zona oeste de São Paulo. Paula entendeu imediatamente. Sentiu o coração apertar. Era o cemitério onde Beatriz estava enterrada. Renato estacionou o carro e ficou parado por um momento, as mãos no volante, respirando fundo. Você não precisa fazer isso, Paula disse baixinho. Preciso sim. Ele saiu do carro, abriu a porta para ela, pegou o Theo no colo. Os 3 caminharam juntos pelas alamedas silenciosas até chegarem num túmulo de mármore branco. O nome estava gravado em letras douradas. Beatriz Oliveira Monteiro, amada esposa e mãe. Renato colocou o Theo no chão e se ajoelhou diante do túmulo. Paula ficou um passo atrás, sem saber o que fazer, mas então Renato estendeu a mão para ela. Paula se aproximou e segurou. Theo segurou a outra mão do pai. Os 3 ficaram ali em silêncio por um longo momento. Então Renato começou a falar. A voz dele era baixa, embargada. Bia, essa é a Paula. Ela salvou nosso filho. Ela me salvou. Ele fez uma pausa.
engolindo o choro. Eu vou sempre te amar. Você foi o amor da minha vida, e eu carreguei a culpa da sua morte por 5 anos. Mas eu finalmente entendi que você ia querer que eu vivesse, que eu fosse feliz, que eu cuidasse do Theo de verdade, não de longe. Renato levantou a mão que segurava Paula e continuou. Eu encontrei alguém que trouxe luz de volta para a nossa casa, e eu vou amar ela, não no seu lugar, nunca no seu lugar, mas junto com a sua memória. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Obrigado por tudo que você me deu, Bia. Obrigado pelo Theo. Obrigado pelos anos que a gente teve. E me perdoa por não ter conseguido te salvar. Me perdoa. Theo soltou a mão do pai e colocou uma flor no túmulo. Uma margarida que ele tinha colhido do jardim da mansão antes de sair. Mamãe do céu, ele disse baixinho. Eu gosto da Paula. Ela cuida de mim. Tá bom você ficar no céu e ela ficar aqui comigo? Paula não conseguiu mais segurar. Chorou. Chorou por Beatriz, que nunca conheceu. Chorou por Theo, que cresceria sem a mãe. Chorou por Renato, que carregou aquela culpa sozinho por tanto tempo. Quando saíram do cemitério, Renato parou antes de entrar no carro. Tirou algo do bolso, a aliança de casamento. A aliança que ele usava há 5 anos, que nunca tinha conseguido tirar. Olhou para ela por um longo momento. Depois, guardou no bolso do lado do coração. Eu vou sempre carregar ela comigo, ele disse para Paula. Mas não precisa mais ficar no meu dedo, porque agora eu tenho espaço para outra coisa. Ele se aproximou de Paula. Os dois estavam parados ali, no estacionamento do cemitério, com Theo adormecido no banco de trás do carro. Eu te amo, Paula. Era a segunda vez que ele dizia, e dessa vez não tinha medo na voz. Só certeza. Paula tocou o rosto dele. Eu também te amo. O primeiro beijo deles não aconteceu na mansão. Não aconteceu num lugar romântico ou sofisticado. Aconteceu ali, num estacionamento de cemitério, com cheiro de terra molhada e som de passarinhos ao longe. E foi o beijo mais verdadeiro que Paula já tinha dado na vida. Naquela noite, depois que Theo dormiu, Paula e Renato ficaram sozinhos pela primeira vez. Sentados no jardim, debaixo da mesma mangueira onde tudo tinha começado. Eu nunca toquei ninguém depois da Beatriz, Renato confessou, a voz baixa. Estou com medo, não sei se ainda sei como. Paula colocou a mão sobre a dele. Eu também estou com medo. Nunca fiz isso antes com ninguém. Ele olhou para ela surpreso. Paula confirmou com a cabeça. Nunca confiei em ninguém o suficiente. Até agora. Renato levou a mão dela aos lábios e beijou. Então a gente aprende junto. Mais tarde naquela noite, no quarto principal da mansão, Paula e Renato se entregaram um ao outro pela primeira vez. Foi devagar. Foi cuidadoso. Foi cheio de pausas, de olhares, de perguntas sussurradas. Está tudo bem? Posso continuar? Eu te machuquei? Foi imperfeito e atrapalhado em alguns momentos, mas foi real e foi lindo. Depois, abraçados debaixo dos lençóis, Renato sussurrou no ouvido dela. Você é a primeira pessoa que me fez querer acordar de manhã, que me fez querer viver de novo. Paula se aninhou no peito dele. E você é o primeiro em quem eu confiei assim, de olhos fechados. Do lado de fora, a lua cheia iluminava o jardim, e em algum lugar da casa, um menino de 5 anos dormia em paz pela primeira vez em semanas, abraçado ao coelhinho Bel, sonhando com a família que finalmente tinha. Um ano depois, a mansão dos Monteiro estava irreconhecível. Não as paredes, não os móveis, não o jardim. Esses continuavam os mesmos. O que tinha mudado era a alma daquela casa. Onde antes havia silêncio, agora havia risadas. Onde antes havia regras rígidas, agora havia bagunça de criança. Onde antes havia solidão, agora havia amor. E naquela manhã de sábado, a casa estava mais movimentada do que nunca, porque era dia de casamento. Paula acordou às 6 da manhã no antigo quartinho de empregada. Renato tinha insistido que ela dormisse ali na noite anterior. É tradição, ele disse rindo. O noivo não pode ver a noiva antes do casamento. Paula achou bobagem, mas aceitou.
Passou a noite olhando para o teto, lembrando de tudo o que tinha acontecido. Parecia um sonho. A menina órfã do Capão Redondo, que acordava às 4 da manhã para pegar 3 ônibus que contava moedas para o café da manhã, ia se casar com um dos homens mais ricos de São Paulo. Mas não era pelo dinheiro. Nunca foi. Era por ele. Por Theo. Pela família que ela tinha encontrado quando menos esperava. A cerimônia seria no jardim da mansão, debaixo da mesma mangueira onde Paula tinha cantado para Theo pela primeira vez. Onde Theo tinha deitado no colo dela e encontrado paz. Onde tudo tinha começado. Flores brancas e amarelas decoravam cada canto. Cadeiras de madeira clara formavam fileiras na grama. Um arco de rosas marcava o altar improvisado. Mercedes tinha coordenado tudo com mão de ferro, brigando com fornecedores, ajustando detalhes, chorando a cada 5 minutos de emoção. 20 anos, nessa casa, ela dizia secando os olhos. 20 anos esperando para ver essa família feliz de novo. Na primeira fila, num lugar de honra, estava Dona Zilda. A avó de Paula tinha se recuperado completamente da cirurgia. Enxergava perfeitamente e não parava de chorar desde que acordou. Minha menina, ela repetia toda vez que olhava para Paula. Minha menina. Ao lado dela, numa amizade improvável que tinha florescido nos últimos meses, estava Mercedes. As duas tinham se tornado inseparáveis. Passavam as tardes tomando café, fofocando, cuidando de Theo juntas. 2 avós, Theo dizia rindo. Eu tenho 2 avós agora. E tinha mesmo. Renato esperava no altar, de terno azul marinho, os cabelos penteados para trás, as mãos tremendo levemente. Doutor Augusto estava ao lado dele como padrinho, dando tapinhas no ombro do amigo. Calma, Renato. Respira. Mas Renato não conseguia se acalmar. Não de nervoso, de emoção. Ele olhou para as cadeiras cheias de convidados, olhou para Mercedes e Dona Zilda na primeira fila, olhou para o céu azul sem nuvens e sorriu. 1 ano atrás, ele era um homem morto por dentro, um fantasma que trabalhava 16 horas por dia para não ter que sentir nada. Agora ele estava ali, prestes a se casar de novo, prestes a começar uma nova vida. E ele devia tudo isso a uma mulher que tinha entrado na casa dele para cuidar do filho e acabou salvando a família inteira. A música começou a tocar. Todos se levantaram, e então Paula apareceu. Ela usava um vestido branco simples, sem bordados exagerados, sem pedrarias. Apenas um vestido bonito que valorizava a beleza natural dela. No pulso, o terço da mãe, o mesmo que ela usava desde os 12 anos. Os cabelos castanhos soltos caindo sobre os ombros, e um sorriso que iluminava tudo ao redor. Renato sentiu os olhos arderem. As lágrimas começaram a cair antes que ele pudesse impedir. Ele não se importou. Deixou cair, porque aquela mulher merecia cada lágrima, cada sorriso, cada batida do coração dele pelo resto da vida. Ao lado de Paula, segurando a mão dela, caminhava Theo. O menino usava um terninho igual ao do pai, o cabelo penteado para o lado, o coelhinho Bel deixado no quarto pela primeira vez em anos. Ele era o padrinho mirim. Carregava as alianças numa almofadinha de veludo branco e sorria. Sorria de um jeito que Paula nunca tinha visto antes. Um sorriso de paz completa, de felicidade pura, de criança que finalmente tinha uma família de verdade. Os dois caminharam devagar pelo tapete de pétalas até chegarem ao altar. Renato se abaixou e abraçou o filho. Obrigado, campeão, por tudo. Theo abraçou o pai de volta. Eu amo você, papai. Era a primeira vez que ele dizia isso. Renato chorou mais ainda. A cerimônia foi simples e emocionante. O juiz de paz falou sobre amor, sobre família, sobre segundas chances. Mas o momento mais marcante foram os votos. Renato foi primeiro. Ele segurou as mãos de Paula, olhou nos olhos dela e disse: Paula, eu era um homem morto. Vivia por obrigação, não por desejo. Você entrou na minha casa para cuidar do meu filho, mas acabou salvando a mim. Você me ensinou que amar de novo não é trair quem se foi. É honrar a vida que a gente ainda tem. Eu te prometo que vou te fazer feliz todo dia. Vou te pedir perdão todo dia também.
pelo resto da minha vida. Porque você merece um homem que se ajoelhe por você. E eu vou me ajoelhar quantas vezes forem necessárias. Paula respirou fundo, as lágrimas escorrendo, e disse os votos dela. Renato, eu entrei nessa casa achando que ia só trabalhar. Encontrei uma família. Encontrei um filho no Theo. Encontrei um amor em você que eu nem sabia que existia. Você me viu quando eu era invisível. Você se ajoelhou por mim quando podia ter mandado qualquer funcionário. Eu não preciso de mansão, nem de dinheiro. Nunca precisei. Só preciso de vocês dois. E eu prometo cuidar de vocês, cantar para vocês, ficar com vocês, pelo resto da minha vida, nos dias bons e nos dias difíceis, até o fim. As alianças foram trocadas. O juiz declarou marido e mulher. E antes que Renato pudesse beijar a noiva, uma vozinha interrompeu. Espera! Era Theo. O menino puxou a barra do vestido de Paula. Todos olharam para ele. Paula! Quer dizer, mãe. Ele se corrigiu, o rosto vermelho. Era a primeira vez que ele chamava ela assim oficialmente. Agora você é minha mãe de verdade? Para sempre? Paula se ajoelhou na frente dele sem se importar com o vestido branco na grama. Segurou o rostinho dele com as duas mãos. Eu sempre fui sua mãe, meu amor, desde o primeiro dia. Agora é só oficial. Theo sorriu. Depois abraçou ela com toda a força. Eu te amo, mãe. Paula o abraçou de volta, chorando. Eu também te amo, meu filho. Renato se juntou ao abraço. Os três ficaram ali no meio do altar, abraçados, enquanto os convidados aplaudiam e choravam ao mesmo tempo. Dona Zilda soluçava na primeira fila. Mercedes nem tentava mais esconder as lágrimas. Doutor Augusto assoava o nariz discretamente. Era o momento mais bonito que qualquer um deles já tinha presenciado. A festa durou até tarde. Teve música, dança, comida, risadas. Theo dormiu no colo de Mercedes perto das 10 da noite, exausto de tanta alegria. Dona Zilda contou histórias da infância de Paula para quem quisesse ouvir. Renato não largou a mão de Paula nem por um segundo. Quando os últimos convidados foram embora, já passava da meia-noite. A mansão estava em silêncio de novo, mas era um silêncio diferente. Um silêncio de paz, de plenitude. Renato, Paula e Theo estavam deitados no jardim, na grama, olhando para as estrelas. Theo dormia entre os dois, a respiração suave, o rosto tranquilo. Renato olhou para Paula por cima da cabeça do filho. Sabe o que eu mais amo em você? Paula sorriu. O quê? Você me fez ajoelhar, e eu ajoelharia 1000 vezes mais, toda vez que você precisar, todo dia, para sempre. Paula esticou a mão e tocou o rosto dele. Eu sei, mas agora você pode ficar de pé do meu lado. A gente caminha junto. Renato beijou a testa dela. Depois beijou a testa de Theo, e os três ficaram ali, deitados na grama, olhando para o céu cheio de estrelas. A mansão que antes era fria e vazia, agora estava cheia de luz, cheia de vida, cheia de amor. E em algum lugar lá em cima, talvez uma mulher de nome Beatriz estivesse olhando para baixo e sorrindo, porque a família que ela tinha deixado para trás finalmente tinha encontrado a felicidade. E tudo começou com uma cuidadora de 24 anos que só queria salvar a avó, e acabou salvando uma família inteira.